sentia-me uma sensação mesmo muito diferente, porque lá está, como eu nunca tinha tomado nenhuma droga, não sabia como é que estas coisas se percepcionavam. E não sabia que poderia ter este efeito ao ponto de eu não sentir quase força nas pernas para me aguentar em pé, e sentia a minha cabeça presente, mas não conseguia perceber o que é que estava a acontecer com o meu corpo. Eu sei que o que a minha cabeça queria era empurrá-lo, era dar-lhe um soco, porque eu sentia mesmo muita raiva e repulsa e o meu corpo não conseguia reagir. Estamos no Caixo Sodré, o epicentro da diversão noturna de Lisboa. Já passa da meia-noite e as ruas enchem-se de gente. Pedro, chamemos-lhe assim, recorda a madrugada de 8 de setembro de 2024. As coisas não me estavam a cheirar bem assim que me disseram para entrar dentro daquele bar, e onde fui abordado por amigas do agressor, que uma delas inclusive acabou por se envolver comigo e me beijar, sem eu ter dado sequer um único sinal, e onde depois ele também acabou por se envolver com ela, comigo e com outra amiga dele. Foi uma noite de sexo, drogas e submissão. Vítima às mãos de um profissional de produção da TV, o jovem modelo foi sendo sucessivamente violado em diversos locais até ao amanhecer. Acabou por perguntar se os amigos dele queriam tomar uma coisa que ele tinha, e inclusive acabou por me pôr essa coisa na boca, essa substância que não sei o que era, e que automaticamente me deixou muito estranho e sem forças no corpo. Era um comprimido branco, redondo, que se dissolveu logo. Presume-se que tenha sido ketamina, um anestésico de ação rápida, cada vez mais consumido clandestinamente em contextos recreativos. Devo dizer que durante o ano de 2025, durante o primeiro trimestre, temos números significativos que podem representar um aumento da apreensão desse tipo de substâncias. É uma investigação complexa. A Polícia Judiciária, nesta matéria, tem a responsabilidade da investigação da criminalidade sexual mais grave, mas também a responsabilidade da investigação do tráfico de substâncias psicotrópicas ou estupefacientes, assim como tem a capacidade laboratorial de as identificar, de as sinalizar e de as transmitir ao Observatório Europeu quando aparecem novas substâncias. Pedro recorda aquela noite traumática. Era para fazer apenas uma rede de contactos, mas a nível informal, no trabalho. Conhecia vagamente algumas pessoas. Estava bem disposto e tinha tido uma boa noite antes, tinha tido um bom jantar, então vinha tranquilo. Não esperava o que iria acontecer. Nunca tinha estado nem no bar, nem naquela zona. Trouxeram-me primeiro uma cerveja e só depois é que me disseram para entrar lá para dentro. Portanto, se desse apenas a única bebida que eu bebia no todo. E uma delas começou-me a dançar comigo e acabou por me começar a beijar. E eu não estava à espera, porque nunca tinha sido abordado assim por uma mulher muito mais velha, e ele também acabou por se juntar e disse que íamos ter uma noite todos juntos incrível. Alguma coisa estava mal, só que eu ainda não estava a perceber o que é. Devia ter confiado mais no meu instinto. A seguir tive que ir logo à casa de banho, comecei-me a sentir um bocado estranho, e quando pus água na cara comecei a sentir que o meu corpo já estava a sentir sensações muito estranhas, e depois quando o dito cujo apareceu dentro da casa de banho e me tocou no braço, eu senti que eu não tinha maneira de reagir. E ele disse saca, e eu fiquei em choque, e foi a partir daí que eu não mexi. Como ele viu que eu não mexi, ele próprio saiu da sanita, ajoelhou-se e desapertou-me o cinto e desapertou-me as calças, e depois o que me deixou mesmo muito envergonhado foi o facto de depois terem batido à porta duas raparigas e ele ter basicamente aberto a porta enquanto eu estava a meter
pronto, os boxers e as calças para cima, e saí da casa de banho e deixei-me ali sozinho, em frente àquelas raparigas, e uma delas conhecia-me de vista ainda por cima. O jovem modelo, com pouco mais de 20 anos, estava encurralado. O agressor, quase 10 anos mais velho, mantinha o controle da situação. Eu lembro-me de ter falado com uma rapariga que estava lá fora, que estava com um grupo de pessoas também no mundo televisivo, e que me perguntou se eu tinha carro, porque ela viu que eu estava bastante pálido e com um olhar muito estranho, e perguntou-me se eu queria um Uber, porque eu não estava em condições para conduzir, e quando eu ia tentar dizer que sim, o indivíduo interveio e disse que eu ficaria a dormir em casa dele. E tentou sucessivamente que eu fosse lá para dentro, e eu não soube o que fazer porque eu também fiquei sem bateria no telemóvel. Enquanto eu falava com outras pessoas que também estavam lá no meio, um bocadinho mais calmo, porque ele não me estava a chatear, essas pessoas tiveram que ir buscar outros amigos, e eu fiquei ali à mercê dele e dos amigos dele, e ele levou-me de novo lá para dentro. E, inclusive eu tinha-me posto uma espécie de suspensórios, como se eu fosse um brinquedo próprio dele, para ele me puxar quando quisesse. Humilhado na pista de dança e sem forças para reagir, Pedro foi arrastado até à casa de banho do bar. Desta vez, o agressor prometeu-lhe uma carreira fulgurante em troca de sexo. No discurso dele passou a dizer que ele sabia que eu tinha muito potencial e que ia me pôr a receber muitos castings, que havia muitos projetos a acontecer, e que eu devia estar nesses projetos porque tinha imagem, tinha talento, e que ele disse que se eu ficasse calado no que iria acontecer naquela noite, e que se não contasse a ninguém, iria beneficiar de muitas coisas. Independentemente de haver pessoas que o façam assim ou não, eu não sou esse tipo de pessoa. E nesse preciso momento ele começou a tirar um saco e a preparar cocaína para ele mesmo. Ele snifou uma primeira linha e depois começou inclusive a sangrar muito o nariz. Eu fiquei um pouco assustado porque nunca tinha visto isso, e eu vi o efeito rápido que aquilo teve nele. E depois ele tirou outra substância também, que tinha assim que era outro pó, que misturou com aquilo, que tinha assim uma cor rosa. Eu lembro-me vagamente assim dizendo disso, mas lembro dele me ter insistido várias vezes para eu snifar aquele pó, que eu disse que não, e ele obrigou-me a snifar aquilo. Aquela porta nunca mais batia, ninguém batia. Eu não tinha capacidade de dizer nada, não conseguia gritar. As pessoas que estavam naquele bar, claramente, como me viram entrar com ele, achavam que aquilo provavelmente era normal, portanto não iriam fazer nada. E depois desse momento ele encostou-me ao lavatório e baixou-me as calças. Não conseguiu fazê-lo de forma penetração sexual, assim dizendo, mas conseguiu fazer outras coisas. Pedro foi alvo de uma prática conhecida por submissão química, ou seja, a administração não consentida de drogas para efeito de agressão sexual. O gerente do bar onde tudo aconteceu não quis comentar o assunto quando questionado pelo repórter Sábado. Alegou que desconhecia o sucedido. Perante um tipo de crime particularmente grave, uma vez que a utilização das drogas facilitadoras destes crimes, que são consideradas estas drogas as DFCs, provocam, portanto, não só no ato da violação em si, mas provocam na vítima anulam a capacidade de julgamento dessa pessoa, bem como alteram-na do ponto de vista físico. A submissão química, no caso dos homens, existe aqui um problema muito grave que se assemelha mais a um estigma muito grande por parte do sexo masculino, porque existe mais dificuldade em denunciar, até por várias razões, até sociais. Muitas vezes este tipo de agressor tem um tipo de perfil mais manipulador, egocêntrico e, grande parte das vezes, narcisista. Às 3 da manhã saíram do bar em direção a uma festa de música eletrónica, num armazém perto de Santa Apolónia. A vítima ia ao volante, no carro próprio,
e a contragosto. Dentro da viatura estavam o agressor, 2 amigas e o companheiro de uma delas. Foi péssimo porque eu sentia que só não queria que outros carros estivessem na estrada e felizmente não estavam muitos carros na estrada. Tinha muito medo de causar um acidente e daqueles indivíduos, todos maiores de idade e alguns com carta, ninguém ter tomado a iniciativa ou ter dito para eles levarem o carro e que eu claramente não estava em condições para o fazer. Havia ali alguma coisa muito estranha neste grupo. Na maneira como esta pessoa se aproximava do elenco tão jovem, essencialmente dos rapazes. Depois de Santa Apolónia, bastante depois, ele acabou por sair do carro com a outra amiga e eu fiquei no carro porque queria estacionar e uma das amigas dele ficou no carro e acabou por abusar de mim também. Normalmente sem estar à espera. Na festa, Pedro viu pessoas alteradas. O que acontecia na rave ficava na rave. O uso de telemóveis era condicionado. Quando se entrava, tínhamos de nos pôr algo no telemóvel, acho que era um adesivo para não se tirarem fotografias nem vídeos. E nessa festa, ainda por cima, foi um sítio onde eu vi, assim dizendo, um mundo obscuro da televisão, de moda, onde vi pessoas que eu não imaginava que estivessem nestes sítios, com drogas e envolverem-se com outras pessoas. Fui abordado por 2 mulheres onde me puxaram e tentaram, muito mais velhas, com 50 anos, por aí, que tentaram mesmo usar-me sexualmente e eu consegui escapar também. E uma delas diz que eu vou satisfazer mais que o marido alguma vez a satisfez e começaram a dizer que eu era um rapaz muito bonito. A senhora literalmente agarrou-me, palpou-me o rabo, começou-me a beijar o pescoço, etc. E quando tentei fugir dali, também fui abordado por 2 homens que me tentaram levar para uma casa de banho, ao que eu lembro-me de ter conseguido tentar resistir, pelo menos com os pés, e de fazer quase que uma birra e dizer que não vou. E depois, quando estou a tentar sair, foi quando o agressor e o grupo dele de amigos me voltou a ver, sendo que ele ainda por cima tinha estado a envolver-se com o marido de uma delas. O agressor continuou o cerco. Resolveu ir para casa a cerca de 20 km da festa. Mas não foi sozinho. Levou o grupo de amigos e a vítima. Pedro foi quem conduziu. Eram 5 da manhã e o pesadelo estava longe de terminar. Parecia uma casa perfeitamente normal e depois, quando cheguei ao quarto, vi um degredo total. Vi muita droga em cima da mesa, vi muitas garrafas abertas, um cheiro nauseabundo no quarto, muita erva e também vi alguns sacos que me pareciam ter pastilhas e talvez pós. Lembro-me vagamente de ter visto assim algo que me parecia remeter também para coca. Ele disse para ela me começar a beijar e que ele já vinha, que ele ia meter uma música que ajudasse a aquecer o ambiente. Ela começou-me a beijar e quando dou por mim, então os dois a tirar as minhas calças, novamente a abusar de mim, provavelmente. Senti o meu corpo com demasiadas dores e foi aí que, após a outra mulher ter adormecido, ele veio para trás de mim, baixou-me os boxers e tentou penetrar-me sexualmente e, apesar de eu estar com muito poucas forças, não sentir praticamente o meu corpo, apenas sentir muitas dores na zona da bacia, mas o resto eu sentia tudo muito dormente e a partir desse momento ele começou a penetrar-me não com o seu órgão genital, mas com os dedos. Foi muito agonizante e muito bruto. Amanheceu. Pedro acordou, quis sair da casa do agressor, mas foi interceptado pelos amigos dele. Disseram que não estava em condições de conduzir sozinho e pediram-lhe para deixá-los em Santos. Pedro assim fez e conduziu até a casa, mas temendo um acidente. Chegou ao meio-dia, exausto, e dormiu até às 6 da tarde.
Não há números oficiais acerca das vítimas da prática de submissão química, mas sabe-se que em 2024 registaram-se 543 violações, o valor mais elevado da última década, de acordo com os últimos dados do Relatório Anual de Segurança Interna. Maria João Caldeira, chefe do setor de drogas e toxicologia do Laboratório de Polícia Científica, mostra uma apreensão de drogas da violação. Aqui a ketamina é quase pura, aqui está um bocadinho diferente da cocaína. Dissolve-se. O mais frequente é misturado com cocaína. Esta é uma apreensão recente em que recebemos 135 frascos conta-gotas com um líquido incolor, sem cheiro, atendendo ao geral da apreensão, suspeitamos da presença de GHB ou GBL. Quais é que são os efeitos? Causam desinibição a quem o consome, euforia, um efeito rápido desde o consumo até se sentirem os efeitos. São as duas a droga da violação. A GHB é proibida, é considerada uma droga e, portanto, inserida nas tabelas da lei da droga, enquanto o GBL é uma nova substância psicoatípica, portanto, escapa a esse controle legal. Desde 2022 temos recebido mais casos onde detectámos estas substâncias. Pedro guardou o segredo durante as primeiras semanas. Colegas e amigos notavam alterações no seu comportamento. Andava deprimido, tinha dores na região do abdômen. À noite, tinha pesadelos. Para superar o trauma, decidiu fazer terapia e, em novembro de 2024, apresentou queixa na Polícia Judiciária, mas contra desconhecidos. Porque tenho medo que possam haver represálias a nível profissional. Ele continua não só a trabalhar e a parecer que nada aconteceu naquela noite e a enganar muita gente, a dizer que é uma boa pessoa quando não é, e sinto que infelizmente ele tem muita gente mais jovem a que tem conseguido calar. Contudo, o agressor enviou-lhe por chats das redes sociais mensagens intimidatórias, pedindo-lhe justificações sobre a queixa feita às autoridades. Então o que é que se passou para me bloqueares? Preciso de conversar contigo. Fiquei a saber de umas coisas e quero saber o que se está a passar. Ouvi dizer que vais fazer queixa de mim. Do quê? O que é que se passou? Fiz alguma coisa para te prejudicar? Agora a falar de merda de mim para os meus amigos. Que falsidade é essa? Qual é a tua? Mas quem se queimou foste tu. Em matéria de criminalidade sexual contra maiores, a natureza do crime é semipública e, portanto, exige uma queixa, uma denúncia efetuada pela vítima e isso nem sempre acontece num primeiro instante. Durante o processo, por vezes, diz-nos a investigação que as vítimas têm muita dificuldade em saber o que fazer, a quem recorrer a seguir, porque perderam a confiança. E, portanto, há alguma dificuldade de saber a que porta bater a seguir para poderem denunciar a situação e para que os agressores possam ser identificados e punidos. O que sabemos é que, por um lado, tem aumentado o número de apreensões de substâncias de GHB, de ketamina e de óxido nitroso. Também constatamos um ligeiro aumento de situações de criminalidade sexual. A vítima nunca é culpada, a vítima é sempre a vítima. A culpa persegue as vítimas e, para dissipá-la, os psicólogos recomendam que as mesmas escrevam tudo sobre o que aconteceu. Pedro fez este exercício e hoje em dia quer ser uma voz para combater este tipo de crimes sexuais. Escrevi para que nunca tentasse adaptar a minha mente para baixo, para que eu não me enganasse como se a culpa tivesse sido minha. Acredito que vai haver bastantes pessoas que nunca tiveram voz para falar, porque tinham medo não só de serem criticadas, mas também sinto que gozadas, por causa do tema da masculinidade. Mas sinto que, sim, pode haver mais homens e rapazes a chegar nessa rua. Não estou a fazer só isto por mim. No início achava que sim, mas fui percebendo a gravidade de casos que infelizmente acontecem
em várias áreas, não só nesta em Portugal, mas em várias áreas, e o facto de ser homem, ainda por cima, ser hetero, acho que pode fazer com que outros homens já tenham sentido isto, e muitas mulheres também, que infelizmente passam por isto mais vezes do que nós imaginamos, mas também pode ser uma voz para todos que infelizmente já se deu dentro.